Fala, galerinha! Meu nome é Felipe Ferreira, professor de língua portuguesa, e esse é o nosso canal Missão Gramática. Nesse canal vocês acompanham, vocês assistem formas simples e didáticas de se aprender língua portuguesa. Para você que está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo! Curte, compartilha, comenta. E para você que já está aí no nosso canal também, é muito bom tê-lo mais uma vez aqui no nosso meio. A questão de hoje, galerinha, a pegada de hoje, a missão de hoje é vozes verbais. Muitos aí têm dúvidas sobre vozes verbais. É um conteúdo que cai em inúmeras avaliações de concurso, dos vestibulares, a galera que está aí acompanhando o nosso canal, estudando para o Enem, o pessoal que utiliza esse conteúdo para as provas do Fundamental 2 e do Médio. Então se ligue nessa dica aí, se ligue nesse conteúdo, porque é uma forma simples e objetiva de você aprender vozes verbais. Então vai lá, ó, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, se inscreve também, ó, nas nossas redes sociais e fica por dentro de todas as novidades do nosso canal. Vamos lá, galerinha? Vamos lá, galerinha? Vozes verbais. É um conteúdo simples, mas que requer bastante atenção. Então, professor Felipe, o que vem a ser vozes verbais? Galerinha, vozes verbais é a relação do sujeito com a ação do verbo na oração. É isso mesmo, é a relação do sujeito com a ação do verbo na oração. Essas vozes verbais, ela acontece de três formas. E nós vamos ver as três formas com que acontece essa voz verbal. Tranquilo? Sempre lembrando, galerinha, da relação do sujeito com o quê? O verbo e a ação que esse verbo está transmitindo. Então, se você tem alguma dúvida com relação ao estudo dos verbos, principalmente ao verbo de ação, ó, acompanhe os vídeos anteriores aí. Eu tenho um vídeo que explica também apenas verbo de ação. Tranquilo? Vamos lá? Aqui comigo, ó. A primeira voz que nós vamos trabalhar aqui é a voz ativa. E como em todos os nossos encontros, em todas as nossas aulas, eu chamo a atenção de vocês para o significado, para a definição da coisa, porque ela muito nos ajuda. Então vamos lá entender o que é essa voz ativa. Galerinha, a voz ativa é quando o sujeito é o agente, ó. O sujeito é o agente, ou seja, ele está praticando a ação do verbo. O sujeito agora, ele pratica. Então, todas as vezes que o sujeito praticar a ação desse verbo, nós dizemos que é a voz ativa. Tranquilo? Vamos para o exemplo aqui que vai ajudar ainda mais o seu entendimento. Ó, Rafael comeu o brigadeiro. Quem é o sujeito da frase aqui, galerinha? Rafael. Todo mundo concorda que Rafael é o sujeito da frase? Ok? Beleza? Onde é que está o verbo? Olhe para a frase e identifique o verbo aí, ó. O verbo comeu. Então, ó, quem come, come alguma coisa. Então aqui nós temos o objeto, ok? Vocês também já sabem o que são objetos. Tem um vídeo aqui, o nosso último vídeo foi sobre objetos, certo? Então, se ainda tem dúvida o que é objeto, vai lá e estuda, assiste o vídeo. Então, Rafael comeu o brigadeiro. Então, comeu aqui, galerinha, é o verbo, ó. Quem está praticando essa ação do verbo, quem está praticando a ação de comer, Rafael, que é o nosso sujeito. Então, todas as vezes em que o sujeito pratica a ação, nós denominamos de voz ativa. Beleza? Voz ativa, sujeito pratica a ação do verbo. Tranquilo? Joinha? Vamos lá. A voz passiva, galerinha.
A voz passiva, muita atenção. É fácil também, fácil. Mas a voz passiva, ela se divide o quê? Em duas. Voz passiva analítica e voz passiva sintética, ok? Então vamos ver primeiro a voz passiva analítica. Na voz passiva analítica, galerinha, ó, quando o sujeito ele é paciente. Se na voz ativa, o sujeito ele é agente e ele pratica a ação do verbo, na voz passiva analítica, ele vai sofrer o quê? Ó? Ele é paciente. Então ele vai estar o quê? Recebendo. Ele vai receber a ação expressa pelo verbo. Então aqui nesse momento ele vai receber a ação do verbo e não praticar. Aqui, ó, eu peguei a mesma frase aqui, ó, de Rafael comeu o bolo e mudei e transformei. De Rafael comeu o brigadeiro e transformei. Beleza? Então vem comigo aqui, ó. Olha como ficou a frase. O brigadeiro foi comido pelo Rafael. Então, muito cuidado na hora de transformar uma frase na voz ativa para a voz passiva. Muito cuidado. Porque imagine se você coloca o brigadeiro foi comido, a frase certa seria o quê? O brigadeiro foi comido pelo Rafael. Então eu estou trazendo da voz ativa e colocando para a voz passiva. Então muito cuidado na hora de fazer essa transformação para que a frase não tome um outro sentido, ok? Então muita atenção para isso, ó. O brigadeiro foi comido pelo Rafael. Então aqui, galerinha, o sujeito já muda. Quem é o sujeito da frase aí? Quem? Eu ouvi daqui você falar. Muito bem. O sujeito ele mudou também agora, ó. Então o sujeito aqui ele passa a ser o quê? O brigadeiro. O brigadeiro ele passa a ser o sujeito. E ele passa a ser o sujeito o quê? Passivo. Paciente, porque ele está sofrendo a ação de quem agora? De Rafael. Ó, o brigadeiro foi comido pelo Rafael. E aqui eu tenho, ó, uma locução verbal. Tranquilo? Tem uma locução verbal aqui, ó. O brigadeiro foi comido pelo Rafael. Então, o sujeito ele mudou agora. E o sujeito ele é um sujeito que paciente. Ele está o quê? Sofrendo a ação. Então, a grande diferença, galerinha, da voz passiva para a voz ativa é que na voz ativa ele é o que? Agente. Ele pratica essa ação. E na voz passiva ele sofre essa ação. Tanto na voz passiva sintética quanto na voz passiva analítica. Ele sofre essa ação. A diferença da voz passiva analítica para a voz passiva sintética nós vamos ver agora. É simples a diferença também, mas as duas, ele está o quê? Sofrendo. Ele é o paciente dessa ação. Vamos lá. Voz passiva sintética constrói-se com o verbo na terceira pessoa, seguido pelo pronome possessivo se, ó. Pela apassivadora, pela partícula apassivadora se. Tranquilo? Então, nós já vimos um pouco também sobre essa partícula em aulas anteriores. Qualquer dúvida, coloca nos comentários ou então assiste as outras videoaulas que tem explicação também sobre esse se aqui, ó. Então, prestem atenção como ficou os exemplos, ó. Compram-se móveis usados, ó. Compram-se móveis usados. Então, ao se aqui, galerinha, ó. Olha o se aparecendo aqui. Então, esse se dando a ideia, ó, de pronome apassivador, a partícula se aqui, ó, faz com que ela seja uma oração que passiva sintética, ou seja, uma síntese, um resumo. Ela acaba sendo menor, certo? Ó, compram-se móveis usados. Então, se ela fosse analítica, móveis usados são comprados. Observe como nas duas frases o sujeito aqui, ele é paciente. Tranquilo? Até então, para essas duas vozes verbais, tanto a voz ativa quanto a voz passiva, tudo certo? Tranquilo? Nós vamos ver agora a terceira voz verbal e as suas ramificações.
Tranquilo? Então, vem comigo. Então, galerinha, a terceira voz é a voz reflexiva. E como eu falei para vocês, ela tem uma ramificação. E essa ramificação é a voz reflexiva recíproca, ok? Mas vamos entender primeiro como se dá essa voz reflexiva. Vamos pensar sempre no reflexo. Quando você olha no espelho, o que é que você vê? Você vê o seu reflexo. Então vamos pensar na voz reflexiva como esse espelho, como esse reflexo. Preste atenção aqui, ó. Quando na voz reflexiva o sujeito ele é agente e ele é paciente. Nós já vimos nas vozes passadas, nas vozes verbais anteriores, que quando ele for agente, ele pratica a ação. E quando ele for paciente, ele sofre a ação. Na reflexiva, nós vamos ver que o sujeito tanto pratica quanto sofre essa ação. Venha ver aqui comigo nesse exemplo, ó. O garoto cortou-se. Então, o sujeito aqui, ó, o garoto é o sujeito, ele está praticando a ação de cortar e ele está também sofrendo essa ação de cortar, justamente ó, por conta do pronome reflexivo, ó, cortou-se, ó, a ideia de um pronome reflexivo. Essa ação ela está voltando, essa ação começa com o garoto, com a ação do garoto e volta para ele, ok? Então, nesse trânsito, nesse momento, nós temos uma voz reflexiva, quando o sujeito sofre e pratica a ação. Então, nós temos um reflexo. Lembra que eu falei para vocês que a voz reflexiva, ela tem uma ramificação? E a ramificação da voz reflexiva é o que nós chamamos de voz reflexiva recíproca. Voz recíproca. Ou seja, sujeito plural ou composto. Então, todas as vezes em que o sujeito for plural ou composto e ele for agente e paciente, nós dizemos que é uma voz recíproca. Preste atenção nesse exemplo aqui, ó. Fácil, muito simples. Os alunos machucaram-se, ou seja, eles machucaram entre si. Um machucou o outro, então machucaram-se. Nós temos aqui, ó, plural, certo? Sujeito no plural, e nós temos uma ação de alguém que sofre e alguém que pratica essa ação mutuamente. Então nós temos a ideia de recíproca. Todas as vezes que a gente pensar em algo mútuo, algo recíproco, nós temos uma voz recíproca. Olha o outro exemplo aqui para sujeito composto. Camila e Rafaela abraçaram-se. Ó, as duas se abraçaram. Então nós temos uma ação mútua. Nós temos uma ação recíproca. Ok? Então, galerinha, sobre vozes verbais é isso. Muito fácil, muito simples. Então, recapitulando, são 3 as vozes verbais. Nós temos a voz passiva, quando o sujeito ele é agente dessa ação, ele pratica essa ação. Nós temos a voz passiva, quando o sujeito ele é paciente, ele recebe essa ação. E nós temos a voz verbal reflexiva, que é justamente quando o sujeito ele é agente e ele é paciente. Muito fácil, muito simples. E aí, ajudei? Então vai lá, galerinha, inscreve no nosso canal aqui, ó, ativa as notificações, compartilha para os seus amigos e nos segue também, ó, nas redes sociais. Ó, o Instagram aqui é da Missão Gramática. Fiquem com Deus e até a próxima Missão Gramática.